Bom dia, João Henrique, Maria Eduarda. Tudo bem? Tudo, e você? Bem, Oi. também. Saudades do laboratório? Também tô. E aí, Theo? Yasmin? Esperar um pouquinho o pessoal entrar para que a gente possa dar início, né? A nossa aula. Madu? E aí, Madu? Opa! Belezinha? Belezinha. Saudade de você, oi, dessas bagunças. Ah, eu sou um anjo. É um anjo. Como que você tá? Belezinha, né? Lucas, Belezinha, saúde. graças a Deus. Esperar um minutinho, aí nós vamos iniciar. Ok. Nós faremos hoje a correção do nosso vestibulinho, ok? Uhum. Aí o que eu vou fazer? Eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, já que eu estou conversando com a Madu, vou colocar ela para me ajudar. Madu, você vai ler a primeira questão, ok? André, Oi? eu não tô com os meus cadernos em mão. Não, mas eu fiz um PowerPoint, nesse PowerPoint vai ter a questão, Ok, então eu vou entrar lá pra ver. ok? Você vai botar aqui? Vou colocar aqui para que vocês possam ver. A Ok. Madu lê a primeira. João Henrique, você lê a segunda, pode ser? Viu, mas deixa eu achar aqui, então. Eu vou disponibilizar o PowerPoint com as perguntas. Vamos ver quem mais agora. Otávio, você lê a terceira. E quem mais? Vamos ver aqui. Então, gente está entrando. O Carlos Daniel lê a terceira, a quarta. Ok? Carlos Daniel vai ler a quarta pergunta. Olha, eu fiquei muito feliz com o resultado de vocês do vestibulinho. Juntando os 2 sétimos anos, apenas um aluno que não fez 50%. A maioria de vocês fizeram nota máxima, tiraram as 4 perguntas. Lembrando que em laboratório, a questão de não foram 8 perguntas devido ao número de aulas. Por isso, então, que foram apenas 4 questões do vestibulinho. Certinho? Então, olha, eu fiz um PowerPoint. Nesse PowerPoint, então, vai ajudar nós a podermos acompanhar. Vamos começar? Sim. Olha aqui, ó. Nós faremos então a correção do simulado online, aquele que vocês fizeram agora nesse período que nós estamos com aula remota, então. Primeira pergunta, então, foi sobre a escassez de água. Foi um vídeo que eu passei para vocês sobre escassez de água e o uso racional. Madu, tá dando para acompanhar aí na tela? Tá. Começa a ler para a gente, pode ler só a pergunta. As questões eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou comentar uma por uma, ver o porquê que está correta ou porque ela não está correta. Ok. O desperdício de água é um dos principais problemas relacionados com a disponibilidade e a utilização dos recursos hídricos na atualidade. Nesse sentido, é importante compreender o problema analisando a totalidade da questão, ou seja, quantidade de água desperdiçada, não somente pelo mau uso residencial, mas também pelos equipamentos públicos e práticas econômicas em geral. Exemplos de como combater o desperdício de água em nossas casas foram citados no vídeo sobre o uso racional desse precioso líquido. A cenário alternativo que não é considerado uma atitude correta para a economia de água. Então, olha, nessa questão fala sobre a economia de água. E não somente a economia de água na nossa casa, mas também de uma forma geral. Então, na alternativa A, fala o seguinte: deixar o registro aberto enquanto está boa. É correto fazer isso? É uma forma de economizar água, deixar o registro aberto? Não. Não. O que nós devemos fazer? Sempre quando nós vamos tomar banho, passa, então, a gente molha, aí depois vai lá, passa o sabão. Quando estiver ensaboando, deixa o registro fechado. Já foi feito alguns estudos. Nesses estudos, então, é possível comprovar o desperdício
acelerado de água quando nós deixamos o registro aberto. Ok? Então eu vou lavar o cabelo, principalmente as meninas que têm um cabelo comprido aí. Vai passar o shampoo, o condicionador, deixar o registro fechado. Então, por enquanto, essa alternativa está incorreta. Ok? Porque nós não podemos deixar o nosso registro aberto, porque não é uma forma de economizar energia. Energia não, perdão, água. Letra B. Fechar as torneiras enquanto escova os dentes. Ok, correto. Então, nós devemos... É da mesma forma. Então, aqui é o contrário da pergunta da questão da alternativa A. Sempre que nós vamos escovar os dentes, deixar a torneira fechada. E uma dica para vocês. Quando vocês forem escovar os dentes, colocar o mínimo de pasta de dente possível. Por quê? Se vocês colocam muita, dá muita espuma. E aquilo dá a impressão de saciedade. Aí a gente escova os dentes por menos período de tempo. Então vai lá, pega a escova de dente, coloca a pasta de dente, fecha a torneira, escova bastante, da forma correta, depois vai lá e enxágua a boca. Okay? Uma dica também, agora nesse período que nós estamos em pandemia, é o seguinte, não sei como que vocês armazenam a escova de dente na casa de vocês, mas o ideal é que deixe a escova totalmente separada e distante das demais das casas, das pessoas que moram com vocês. Se possível, até mesmo numa necessaire. Aí todas as vezes que você for escovar os dentes, você leva para onde você for fazer a escovação. Então, essa alternativa está correta. Letra C. Usar a máquina de lavar roupas com a quantidade completa de roupas. Suponhamos que a máquina tenha capacidade para 10 quilos. Aí a pessoa vai lá e coloca apenas 3 peças de roupa, que equivale, então, a 1 quilo. Tem que se colocar a mesma quantidade de água. Então, não é correto. Então, nessa forma aqui, tem que usar toda a quantidade necessária para a máquina. Então, essa alternativa está correta por isso. Usar a máquina de lavar roupas com a quantidade completa de roupas, não com menos peças. Letra D. Reutilizar a água do enxágue da máquina de lavar para outros usos. Aqui, então, entra dentro do reuso da água. O que algumas construções já estão sendo feitas? Eles pegam a máquina de lavar e o encanamento dela coloca-se em outra caixa. E aquela caixa, então, vai ser utilizada para outros fins. Não somente da máquina de lavar, mas também da água que cai da chuva. E se a gente for analisar, nós utilizamos a água potável. O que é água potável? Hein? Água limpa. Água limpa, água própria para o nosso consumo. Então, nós utilizamos a água potável na nossa casa para um recurso que não é potável. Alguém sabe onde que nós utilizamos a água limpa para um recurso que não vai ser utilizado depois? Tipo, tomar banho? Não, para tomar banho nós necessitamos da água potável, né? Para dar descarga. Todas as vezes que nós vamos dar a descarga, nós estamos utilizando uma água potável para um recurso que não é potável. Então, o que essas construções agora estão fazendo? Eles pegam esse encanamento que eu comentei com vocês, da água que vem da chuva ou da máquina de lavar, e deixa próprio para as descargas. Porque na descarga, dependendo do tipo, são em torno de 5 a 10 litros de água que são desperdiçados naquele momento. Letra E. Não usar mangueiras, limpar calçadas somente com vassouras e regar plantas com regadores. Quando nós utilizamos a mangueira, é comprovado também que o desperdício de água é maior. E, além disso, tem muitas pessoas, talvez vocês vejam isso próximo da casa de vocês, que lavam a calçada da casa com frequência. Não é recomendado devido ao desperdício de água. Lembrando que a água não é um recurso infinito, né? A nossa água pode chegar ao fim. E outra coisa, quando nós utilizamos a mangueira para aguar uma planta, nós podemos danificar a folha ou a raiz. Então, quando nós utilizamos o regador, a pressão sobre o solo é menor. Então, nesse caso, qual a alternativa que não é considerada uma atitude correta para a economia de água? Deixar o registro aberto enquanto Alternativa A, deixar o registro aberto enquanto ensaboa. Então, está aqui, ó, alternativa A, que vocês deveriam ter marcado.
Essa aqui teve grande número de acertos. Vamos lá para a número 2. A número 2 fala sobre a parte de microscopia, que nós estudamos em algumas aulas já esse ano. O ano que vem, no 8º ano, nós vamos estudar mais ainda, mais aprofundado. Então, vamos lá. Quem vai fazer a leitura dessa é o João Henrique. Lê para a gente, João. Questão 2. O microscópio óptico é um instrumento que faz uso da refração da luz oriunda de uma série de lentes, dotadas ou não de filtros multicoloridos e ultravioletas, para ampliar a imagem de objetos invisíveis ou difíceis de serem visualizados a olho nu. Certo. Continuando agora aqui, vamos lá. Analisa a imagem do microscópio, em seguida assinala a opção que corresponda ao nome da peça indicada pelo número 1. Pelo número 1. Mas antes disso, o que nós faremos aqui? Vamos analisar as principais peças desse microscópio e entender o funcionamento deles também. O 1 é por onde nós colocamos os nossos olhos. Então, nós chamaremos ela de lentes oculares. Nesse caso, nesse microscópio aqui, nós temos um microscópio que é chamado de binocular, porque ele possui 2 lentes oculares. Quando a pessoa utiliza óculos, pode fazer com o uso do óculos mesmo, certo? Porque senão pode ter uma imagem, uma distorção na imagem que vai ser observada. Ligado a ele, então, nós temos uma peça que não está indicada por número nenhum, mas que é o canhão. O canhão, então, ele fica preso no braço e ele ajuda a fixar as oculares. Esse canhão, ele tem uma rotação para facilitar. Suponhamos que eu e a Isabela estamos fazendo um trabalho em conjunto. Aí eu estou de um lado da bancada, a Isabela está do outro lado da bancada. Aí eu quero que ela analise o que nós estamos fazendo a observação. Eu vou apenas girar um parafuso e vou virar o canhão. Não tem necessidade da Isabela levantar da sua cadeira e ir até onde que eu fiz o preparo. Então, nós temos a 1, que é ocular, e a próxima, o canhão, que não está indicado. O 2 é o revólver. No revólver, então, estão as objetivas, que são outras lentes de aumento. Nesse caso, então, o revólver ele serve para poder girar essas objetivas, dando a ela a posição correta. Sempre que nós vamos movimentar a objetiva, nós temos que fazer girar pelo revólver. Nós vamos escutar um cliquezinho, que é onde que a posição já está correta. Se nós não escutarmos, sentimos esse cliquezinho, é que a objetiva não está encaixada corretamente. Aí pode dar erro e a imagem fica escura. Lembrando que para ter uma imagem de microscópio é necessário, então, ter luz e ser um objeto transparente, fino. Se nós deixarmos, então, não passar a fluorescência da luz, nós não vamos conseguir analisar o objeto. Depois nós temos a 3, que é a platina ou mesa, que é por ela que nós colocamos o nosso preparo. Depois nós temos o 4, que é o chariot. O 5, que é o parafuso macrométrico. No parafuso macrométrico, que nós vamos abaixar e levantar a platina. O 6, que é o parafuso micrométrico. E é por ele, então, que nós vamos dar uma focalização melhor no objetivo. Então, vamos lá. Na questão 2, pede para falar qual é a peça que está indicada pelo número 1. Vamos voltar lá no microscópio novamente. Número 1, então, é qual? Qual o nome da peça indicada pelo número 1? Lentes oculares. Lentes oculares. Então, a resposta correta seria a letra D. D. Olha, vamos relembrar também como que faz para ligar e desligar o microscópio de forma correta. Então, vamos ligar o microscópio agora. Suponhamos que o microscópio esteja desligado do cabo de energia. Primeiro, então, nós vamos encaixar o cabo de energia no microscópio e depois ligá-lo na energia elétrica. Por que nós não podemos fazer o contrário? Pelo risco de levar um choque. Isso não é somente no microscópio. Quando vocês forem ligar um celular, uma televisão, um som, qualquer coisa, liga primeiro no aparelho para depois ligar na corrente elétrica. Depois disso, então, vocês vão ajustar as oculares com a distância dos olhos de vocês. Tem pessoas que têm os olhos um pouco mais distantes, então tem esse ajuste nas oculares. Fica ali próximo do canhão.
certo? Depois disso, então, vocês vão abaixar totalmente a platina com a ajuda de qual parafuso? Parafuso macrométrico. Então, o parafuso macrométrico vai fazer com que a platina abaixe totalmente. Depois disso, então, vocês com o revólver vão colocar no objetivo de menor tamanho e de menor alcance. Aí, você vai puxar a presilha, colocar a lâmina que já foi feito o preparo e ligar a fonte de luz. Aí nós fizemos corretamente a ligação de um microscópio. Para desligar o microscópio, o processo é praticamente inverso. Então, nós vamos desligar a fonte de luz. Depois disso, então, nós vamos retirar a lâmina. E a lâmina, dependendo de que nós fizemos o preparo, suponhamos que foi de sangue. Nós vamos colocá-la no local adequado para não ter contaminação. Se foi uma lâmina que já está preparada e não tem risco de contaminação, nós vamos apenas guardar aquela lâmina. Depois disso, então, nós vamos, para retirar a lâmina, nós temos que antes abaixar o parafuso macrométrico. Coloca no objetivo de menor alcance, fecha as oculares, retira da energia elétrica, depois retira-se da tomada. Para focalizar agora, para ajudar na focalização, sempre que vocês forem trocar uma objetiva, vocês devem girar pelo revólver, mas antes conferir se a platina está totalmente abaixo. E com o parafuso micrométrico, vocês vão dando uma focalização mais fina, mais clara do objeto. Antes, uma dicasinha, para que vocês possam ter um preparo melhor, uma análise melhor, na verdade, vocês observem se o objeto que vocês estão analisando, suponhamos então que a Luísa quis fazer análise do fio de cabelo. Aí ela vai observar se o fio de cabelo dela está bem no meiozinho ali do feixe de luz. Porque se não tiver, não vai ter a análise correta, certo? Então, questão 2, a alternativa correta é a letra D. Alguém tem dúvida ainda como fazer para ligar, desligar ou focalizar uma lente? Eu deixei para vocês, antes de nós entrarmos nessa paralisação não, né? Nesse recesso agora devido à pandemia, uma folha que tem todos esses dados, como ligar, desligar e algumas observações e como focalizar corretamente uma lâmina. Caso tenha dúvida nessa questão, pode me chamar também. Ok? Vamos para a questão 3? Vamos lá na questão 3, então. Otávio, faz a leitura para a gente da questão 3. Otávio está aí? Otávio. Quem vai fazer a leitura, então? O Otávio, não estou escutando ele? Eu! Vai lá, Isabela. As células são unidades e estruturas funcionais dos organismos vivos, ou seja, todos os seres vivos são formados por células. Qual a principal diferença entre uma célula eucarionte com uma célula procarionte? Eucarionte é mais completo. A eucarionte é mais completa. A eucarionte é mais completa do que a procarionte, certinho. Lá no laboratório ainda, quando eu dei essa aula para vocês, eu pude fazer a comparação destas células, dividir em 3 tipos de células. Então, a célula eucarionte ela é dividida em 2 tipos. Célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. Elas têm várias estruturas, organelas, que são comuns entre elas. E algumas que são diferentes, que fazem parte apenas da célula eucarionte animal e algumas que fazem parte apenas da célula eucarionte vegetal. E nós temos a célula procarionte, que é uma célula mais simples. Só que antes da gente entrar na questão, vou fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos agora nessa época de coronavírus. O coronavírus, ele apresenta qual tipo de célula? Célula eucarionte ou célula procarionte? Ele não apresenta célula. Exatamente, Isabela. O coronavírus não apresenta célula, porque vírus não possui célula. Portanto, então, ele não é considerado um ser vivo. Só o Daniel. Aí, o que ele deve fazer? Para que ele possa entrar em processo de reprodução, para que ele possa sobreviver, ele necessita entrar numa célula hospedeira.
Aí essa célula hospedeira, então, vai ser, no nosso caso, que vai danificar todas as nossas outras células. Então, o vírus não possui a célula. Vamos agora, então, para as alternativas aqui. Alternativa A. Células eucariontes possuem uma membrana que envolve o material genético formando o núcleo. Então, está correto. Olha, as células eucariontes possuem uma membrana que envolve o material genético formado no núcleo. O nome dessa membrana é carioteca, ou se não também chamado de membrana nuclear. Por enquanto está certo. Então, sempre que vocês tiverem uma questão com grandes informações, um conselho que eu dou para vocês, vão pegando até um determinado ponto, até a vírgula, para analisar se a questão está correta ou não. Então, até então, essa questão está correta. Depois vem, já as células procariontes não possuem núcleo, ok? Não possui núcleo. O seu material genético fica solto, disperso, espalhado no citoplasma, ok? Então, até então, essa questão está correta. Vamos analisar as demais alternativas para que a gente possa observar o porquê que está errado ou se está errada essa questão. Letra B. Células eucariontes possuem dois tipos de material genético, DNA e RNA. Até então está correto também. Nós temos o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e nós temos o RNA, que é uma fita única, que é o ácido ribonucleico. Até então essa questão está correta. Vamos ver o restante. Já as células procariontes não possuem material genético. Errado. As células procariontes também possuem material genético. Letra C. Então, a alternativa B não pode ser. Está errado. Alternativa C. Células eucariontes não possuem organela. Errado. A Madu já falou bem no início que as células procariontes, elas possuem... eucariontes, elas são consideradas células mais completas. Então, até então, essa já está errada. Mas vamos ver o restante. Já as células procariontes possuem diversas estruturas citoplasmáticas. Errado também. André. Todas as duas questões estão erradas. Oi? André, só Deu um falou problema aqui no seu slide. O Tá quê? tudo verde. Tá tudo verde. Eu vou voltar, então. Peraí só um minutinho. Vou sair aqui para começar de novo. Para colocar novamente. Tá certo agora? Ah, Deu Sim. certo? Então vamos lá. Continuando, alternativa D. Agora, as células eucariontes possuem apenas mitocôndria. Não. As células eucariontes possuem mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso, e diversas outras organelas. Então já está errado aqui. E as células procariontes possuem apenas lisossomos e complexo de Golgi. Tá certo ou errado? Errado também. As células procariontes não possuem uma dessas organelas aqui. Letra E. Células eucariontes possuem apenas membrana plasmática e DNA. Não. A célula eucarionte possui realmente membrana plasmática, possui DNA, só que não é apenas. Além delas, possui outras organelas e estruturas citoplasmáticas. Já as células procariontes não possuem membrana plasmática e nem citoplasma. Errada também. Todas as células devem possuir membrana plasmática, devem possuir citoplasma. Além disso, possui material genético e também possui o ribossomo. Essas 4 estruturas estão presentes nas 3 tipos de células. Os 3 tipos de células. Célula eucarionte animal, célula vegetal e a célula procarionte. Portanto, então, esta questão também está errada. Nós vamos ver, então, que a alternativa que nós deveríamos marcar é a alternativa A. As células eucariontes possuem uma membrana que envolve o material genético, formando o núcleo. Já as células procariontes não possuem núcleo. Assim, o seu material genético fica solto no citoplasma. Essa é a alternativa correta. Dúvidas em relação às células, pessoal? O que eu quero que vocês façam depois? Vão lá na aula 2, quando vocês tiverem, e dão uma leitura nas funções que cada uma dessas organelas possuem, para que vocês não possam esquecer, que deixem bem fixadas aí para vocês.
Vamos lá para a questão 4, nossa última questão, então. Questão 4, coronavírus. Vou acelerar um pouquinho, eu nem vou ler a questão, porque senão não vai dar tempo de fazer todos os comentários, ok? Então vamos lá, ó. Na questão 4, pede para que vocês coloquem um meio de profilaxia para o Covid-19, que é o nome da doença transmitida pelo coronavírus. Lembrando que o coronavírus ele não foi descoberto agora, né? O novo coronavírus, sim, mas o coronavírus já existe há algum tempo. Aí, nas alternativas, fala-se o seguinte, então vamos lá, profilaxia é um meio para evitar a doença. Letra A, é o que algumas pessoas erraram, porque começaram a ler e já marcaram que era correto. Utilização de álcool. Utilização de álcool evita o coronavírus. Só que aí vem, ó, com concentração de 20%. Não, o correto é que seja com concentração de 70% a 80%. Se for abaixo dessa concentração, não vai fazer efeito. Se for acima, vai evaporar muito rápido. Não vai fazer efeito também. Então, essa questão não é uma medida correta de profilaxia. Ingerir muito líquido. Também não. Existia um estudo que falava que quando a gente ingerisse muito líquido, o vírus seria eliminado pelo suor ou pela urina. Mas não pode ser considerado correto, porque se nós vamos eliminar, nós já estamos. Não é uma medida para poder evitar. Mesmo assim, não é correto falar que nós eliminamos o vírus, no caso o coronavírus, pelo suor nem pela urina. Essa alternativa também está errada. Alimentar de nutrientes à base de vitamina D. Também não. Lembrando que vitamina D é uma vitamina presente no sol. Nós devemos sim ter essa vitamina D no nosso corpo. Além disso, tem poucos alimentos que possuem, igual o peixe. Tem vitamina D. O que estava entrando em questão? Vitamina C. Vitamina C é boa para manter o nosso organismo imune. Mas ele não evita pegar o coronavírus. Letra D. Fazer uso de repelentes à base de icaridina. O coronavírus, ele não é transmitido por inseto. Se fosse por inseto, se fosse a dengue, por exemplo, aí sim poderia ser essa alternativa. Lembrando que nós estamos em formiga com grande número de dengue, então fazer o uso de repelente, mas não para o coronavírus, mas para a dengue. Então, e quando vocês forem comprar um repelente, observe essa palavrinha aqui, ó, icaridina. Deve estar na sua fórmula lá, que ela ajuda a afastar mais o pernilongo. Letra E. Lavar as mãos com água e sabão. Essa alternativa é correta. E lavar as mãos com água e sabão dos pulsos, deixar agir com mais frequência. O que vocês devem observar também? Sempre que vocês forem lavar a mão, deixar um tempo agir. Uma dica. Se for cristão, enquanto estiver lavando as mãos, reza o Pai Nosso. É o tempo correto. Se não for cristão, canta o parabéns enquanto estiver lavando as mãos. É o tempo ideal. Então, a alternativa correta seria a letra E, lavar as mãos com água e sabão. Nesse caso, poderia ter colocado outras alternativas aqui. Poderia ter colocado isolamento social, é uma medida de profilaxia. Usar máscaras é uma medida de profilaxia para o coronavírus. Então, atualmente, essas 3 medidas são as únicas que nós temos para evitar o uso de coronavírus. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou gravar essa aula agora para vocês. Vou deixar disponível lá no portal. Nosso tempo já está esgotando os 30 minutos, né? E no arquivo, eu vou fazer uma planilha com todas as aulas que nós já tivemos e quais as páginas que vocês devem deixar preenchidas. Ok? Se tiver qualquer dúvida, podem me chamar para sanar as dúvidas. Certinho? Um grande abraço. Ô, André, você não vai corrigir os deveres hoje, não? Os deveres eu vou deixar para uma próxima aula, porque hoje eu marquei a live das outras turmas que eu tenho aula também. Certo? Entendi. Aí eu vou marcar de corrigir o dever numa próxima live, certinho? Tá bom. Um grande abraço para vocês, até mais, viu? Qualquer dúvida pode me chamar.